Você está pensando em investir e na hora de escolher seu investimento acaba se deparando com várias taxas e siglas. Mas o que são essas siglas? Selic, IPCA, CDI, FGC, TR, você sabe o que essas siglas significam? Pensando em tirar suas dúvidas sobre isso, preparamos esse vídeo para você. Confere aí! Todos os dias no nosso Instagram nós recebemos dúvidas a respeito de investimentos e taxas, o que são, para que elas servem. E para começar, vamos falar sobre a Selic. A Selic nada mais é que a taxa básica de juros da economia. Podemos dizer que tudo que envolve juros na economia está ligado à taxa Selic. E ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. Mas vamos lá. Aonde a taxa Selic nos afeta? Pense na seguinte situação. Se a taxa Selic estiver elevada, quando você for fazer um empréstimo de dinheiro no banco ou financiamento, algo do tipo, você vai pagar mais juros por esse empréstimo. Em contrapartida, se a taxa Selic estiver mais baixa, você vai pagar menos juros na hora de fazer seu financiamento, seu empréstimo, teoricamente, porque às vezes a taxa Selic baixa e o banco demora a corrigir a taxa de juros que vai entregar para você. E nos investimentos, como isso funciona? Da mesma maneira. Se a taxa Selic estiver elevada, você vai receber mais juros pelos seus investimentos de renda fixa. Se ela estiver num patamar mais abaixo, você vai receber menos juros. Agora surgiu aquela dúvida: se a taxa Selic estiver lá embaixo, a poupança vale mais a pena do que o Tesouro Selic? Não. E o porquê disso? Porque a poupança é indexada ao Selic e ela rende aproximadamente 70% da taxa Selic, mais TR. Não sabe o que é TR também? Aguarda que daqui a pouquinho nós vamos explicar isso também. Mas voltando ao assunto, com certeza ainda vale você investir no Tesouro Direto, porque a poupança ela é indexada a 70% somente da Selic. Ou seja, você está perdendo 30% deixando de investir no Tesouro, optando pela poupança. Vale lembrar que a taxa Selic está diretamente ligada a outra sigla que você vê muito por aí no mundo dos investimentos, o tão famoso IPCA. Que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou aquela palavrinha que você vê em todos os noticiários todo dia, a inflação. Tá, mas o que a Selic tem a ver com a inflação? Seria como a regra de oferta e demanda. Explicando, quanto mais as pessoas querem comprar, consumir, os preços tendem a aumentar. Os preços aumentando, a inflação sobe. Para controlar a inflação, a taxa Selic ela é elevada, para que isso desacelere o consumo, ou seja, as compras. Fazendo isso, os preços, como as pessoas param de procurar, os preços tendem a baixar e aí a inflação baixa e a taxa Selic pode ser baixada novamente. Falando em patamares de taxa Selic e inflação, no momento que gravamos esse vídeo, a taxa Selic está em um recorde da história, do patamar mais baixo, assim como a inflação. Você já deve ter visto que na hora que vai aplicar em algum título, principalmente do Tesouro, na corretora, que lá diz Tesouro Selic, Tesouro indexado a IPCA. Agora você já entende o que isso significa. Quando estiver escrito que o Tesouro é indexado à taxa Selic, quer dizer que o Tesouro vai valer exatamente o que está valendo a taxa Selic. E quando for ao IPCA, significa que o dinheiro aplicado naquele título vai acompanhar a inflação. Ficou claro? Nenhuma dúvida a mais sobre Tesouro, IPCA e Selic? Então vamos para a próxima sigla. A taxa que vamos falar agora é o famoso CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDI nada mais é do que um empréstimo de curto prazo que as instituições bancárias realizam entre elas. Isso mesmo, elas realizam empréstimos entre elas. Isso por causa de uma regra do Bacen. O Banco Central exige que todos os bancos no final do dia fechem o seu caixa de forma positiva, fiquem com o caixa positivo. E como que acontece na prática? Um banco que ele empresta mais dinheiro do que ele recebe, ele acaba ficando com o caixa negativo naquele dia. Outro banco pode ter mais captado recursos do que emprestado, e esse banco vai ficar com o caixa positivo. Esses bancos, para atender a regra do Bacen, se trocam dinheiro no empréstimo de curto prazo e esse empréstimo é remunerado pelo CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Aí você pode nos perguntar, ok, se os bancos fazem essa transação entre eles, essa taxa CDI deve ser boa. Como que eu faço para investir no CDI? Na real, você não consegue investir no CDI, você consegue aplicar em títulos que são indexados ao CDI. E isso é algo muito importante de você prestar atenção. Os investimentos que são indexados ao CDI são CDB, LCI, LCA e LCs. Você já deve ter ouvido falar a respeito de um CDB que rende 100% do CDI.
Então, quando você realiza uma aplicação que ela é indexada ao CDI, não quer dizer que ela vai render 100% do CDI. Vamos a um exemplo. Em 2018, o CDI teve uma rentabilidade de 6,41% acumulado durante o ano. Logo, se você tem uma aplicação que rende 100% do CDI, você teve o 6,41% acumulado de forma bruta durante 2018. Mas é aí que precisamos prestar atenção. Bancos comerciais, os bancos mais famosos do Brasil, eles comumente pagam de 80% a próximo a 100% do CDI. E para você chegar próximo a 100% do CDI em um grande banco, você precisa ser um grande investidor. Para você passar do 100% do CDI, existem as corretoras. As corretoras normalmente funcionam de 100% do CDI até 120%. Ou seja, em todo o mercado você encontra de 80% do CDI a 120%. É esse cuidado que você precisa ter, não é porque o investimento seu é indexado ao CDI que ele vai render 100% do CDI. E agora vamos dar um exemplo por que você não pode aceitar uma aplicação que vai rentabilizar menos do que 100% do CDI. Vamos lá. Você tem um carro e vai vender esse carro em uma revenda, por exemplo. E existe uma tabela que diz o valor que o seu carro vale, que é a tabela FIPE. E normalmente você não gosta quando oferecem menos do que 100% dessa tabela no seu carro. Quando você investe num banco e ele paga menos do que 100% do CDI, é exatamente isso que acontece. Vamos às regras que você não pode aceitar. Primeiro, você é cliente do banco, você paga a tarifa, você está investindo seu dinheiro no banco e ele está oferecendo menos do que a tabela que vale o seu dinheiro. Isso não é justo. No nosso vídeo anterior, nós demonstramos duas instituições digitais e gratuitas que possuem investimentos seguros que rendem 100% do CDI. Inclusive, nesse vídeo, nós demonstramos na prática, no final do vídeo, como essas aplicações são feitas. Como nós estávamos falando de CDB, uma aplicação próxima do CDB é a famosa poupança. E a poupança, ela é indexada, parte da composição da rentabilidade da poupança, ela é composta pela TR, que é a taxa que nós vamos falar agora, que é a taxa referencial. A taxa referencial ela foi criada no início dos anos 90 pelo governo Collor e a ideia da TR é que ela fosse um referencial para a economia, um referencial para o sistema financeiro para recompor a inflação. Atualmente, como nós temos a inflação controlada, a TR ela está baixa ou quase em desuso. Na realidade, desde setembro de 2017 até hoje, a TR é 0,0. É por esse motivo que a poupança nos últimos anos vem se tornando um investimento ruim, porque parte da composição da rentabilidade dela, que é a TR, é 0,0. Sempre quando você for investir em algum título de renda fixa, é muito comum que você ouça isso. Esse título é coberto pelo FGC. E aí, o que é esse FGC então? O FGC ele é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é uma instituição privada sem fins lucrativos. E o principal objetivo do Fundo Garantidor de Crédito é trazer a segurança para o sistema financeiro. Vamos dar um exemplo de quando o FGC é acionado e como que ele funciona. Por exemplo, você tem um recurso aplicado no banco e esse recurso ele tem a cobertura do FGC. Se esse banco quebrar, você não vai perder o seu dinheiro, por quê? Porque ele tem a cobertura do FGC, mas essa cobertura ela tem um teto, tá? O teto do FGC é 250 mil por CPF por instituição. E também existe um limite global do FGC que é R$1 milhão por pessoa. Então, se você tem 250 mil no banco A e 250 mil no banco B e as duas instituições venham a quebrar, o FGC vai cobrir esse recurso para você. Quando acionado, o FGC demora em torno de 90 dias para devolver o recurso na sua conta. E durante esse período de 90 dias, o seu dinheiro não é corrigido por nenhuma rentabilidade. E os principais investimentos cobertos pelo FGC são a poupança, o CDB, LCI, LCA e LCs. Depois de todas essas informações sobre essas siglas, taxas, o que vale mais, como isso é controlado, creio que não restam mais dúvidas, não é? Mas se ainda tiverem algumas dúvidas, deixa nos comentários logo abaixo que nós respondemos para você. Esse vídeo foi feito só focando nessas taxas, para que você, na hora de escolher o seu investimento, não tenha mais dúvidas. Pessoal, no nosso Instagram nós postamos diariamente conteúdo sobre investimentos, motivação, economia. Então, se você ainda não nos acompanha no Instagram, nos segue lá. O link vai estar logo aqui abaixo. Não deixe de curtir esse vídeo e se nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima, até o próximo vídeo.